Olha só, saiu uma notícia de que o André Mendonça disse que os irmãos do Toffoli, você lembra, né? A CPMI do crime organizado chamou a convocação também dos irmãos do Toffoli para falar. E é lógico, é uma convocação muito importante. Também teve quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, teve um monte de coisa importante também na CPI do crime organizado, que é uma CPI, não é CPMI. A do INSS é CPMI, porque é junta do Senado e da Câmara. Essa é só CPI, é só no Senado. Mas também é muito importante para desvendar esse caso aí do Banco Master, né, do Toffoli, do Alexandre de Moraes e coisa e tal. E havia sido feita a convocação dos irmãos do Toffoli para essa CPI. O Mendonça disse que os irmãos do Toffoli não são obrigados a comparecer à CPI do crime organizado. Vamos deixar claro isso daqui, porque tem muita gente falando porque o André Mendonça ele não é da oposição, ele não é de direita. Gente, o André Mendonça está fazendo certo, isso aqui é decisão correta a se tomar. E para aqueles que falam assim, não, que a gente tem que agir igual a esquerda. Se a esquerda caga para as leis, a gente tem que cagar para as leis também. Não, isso é errado. A gente tem que ser a diferença é fazer a coisa certo. Essa é a diferença. É por isso que a direita tem futuro e a esquerda não. Porque a esquerda fica corrompendo as coisas todas, fazendo errado, fazendo esses julgamentos totalmente sem sentido, condenando o Bolsonaro sem ter golpe, sem ter nada. O André Mendonça está fazendo só o correto. Isso é o correto, realmente eu vou explicar para vocês o porquê. Não tem problema, a gente não precisa mais do que a justiça real para encontrar essas barbáries aí do Toffoli, porque tá mais do que evidente que tem merda nessa história. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por X100, Quem Não Deve Não Treme e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Isso daqui pode parecer uma coisa positiva. Tá vendo, os irmãos do Toffoli não são obrigados a comparecer à CPI. E se comparecerem, se decidirem comparecer, eles não são obrigados a responder todas as perguntas. Sabe por que isso? Porque eles são cúmplices, eles são partícipes, eles estão sendo acusados do crime, né? Esse é o problema. Eu, se fosse um dos irmãos do Toffoli, eu estaria muito preocupado com essa colocação do André Mendonça, porque isso mostra que o André Mendonça considera que eles são possíveis cúmplices ou coautores do crime. Né? Lembra, a justiça é muito clara, você não pode produzir provas contra você mesmo, então você não pode ser obrigado. Se você é acusado de alguma coisa, você não é obrigado a testemunhar. Se você não é acusado de nada, se você foi chamado para testemunhar por outro motivo, você é obrigado a dar o seu testemunho e tem que falar a verdade. Se você mentir, aí é crime. Se você mentir, é crime. Você tem que falar a verdade no seu testemunho. Por quê? Porque você não está sendo acusado de nada. Você é só para dar a sua posição sobre o caso ali, né? Se você é acusado de alguma coisa, de fato, você não pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, o fato do Mendonça dizer que os irmãos do Toffoli não são obrigados a ir à CPI e se comparecer, se resolverem comparecer, eles não são obrigados a falar nada, indica que ele está dizendo que eles são acusados de um crime. E faz sentido, porque veja, se realmente é como a gente suspeita que é, tá? Ninguém sabe se é não, mas a gente suspeita, né? A premissa do problema é justamente de que a Maridit é uma simulação. O Toffoli, na verdade, é o dono lá do resort todo, ele que é dono da Maridit, mas ele botou os irmãos dele como donos da empresa para simular alguma coisa. E aí, meu amigo, isso é falsidade ideológica, né? Isso, no mínimo, é um crime, né? E aí os irmãos dele também são criminosos, né? Você fazer parte desse crime, mesmo que, em tese, mas o dinheiro é todo do Toffoli, né? Mas os irmãos aceitaram participar disso daí, não aceitaram? E eles sabiam que era uma simulação, eles sabiam que na Maridit, na verdade, era do Toffoli. O Toffoli é o dono da Maridit, lá do resort lá do Paraná, de Rio Claro, e eles entraram como laranjas nessa história. Então vai sobrar para eles também, tá? Infelizmente, é possível que sobre para eles. Eu diria até que tem uma chance maior de sobrar para eles do que do Toffoli, porque como o Toffoli é ministro do STF, né, ele tem como se proteger. É lógico que ele vai tentar proteger os irmãos também, mas os irmãos não são ministros do STF, né? Tá arriscado eles se darem mal nessa história aqui, ó. Ministro cita presidente do STF em decisão que libera ida de investigados a comissões parlamentares, ou seja, se eles fossem mera testemunha, fosse só testemunha, não é acusado de nada, não fez nada de errado, mas é chamado como testemunha. Aí você é obrigado a ir, você tem que ir, você tem que falar a verdade. Se você mentir, você pode até ser preso nesse caso.
Mas se você é investigado, a história é outra. Se você é investigado, não, você não pode ser obrigado a ir, né? Isso está de acordo com o devido processo legal. É lógico. Muita gente está puxando a ficha o seguinte: ah, mas a esquerda não faz assim com a direita. Quando é para ajudar a esquerda prende, arrebenta e obriga a pessoa a depor, e obriga a falar, e se não falar vai preso, não sei o que lá. A CPMI da Covid, né, foi um caso desse, que fizeram um monte de lambança lá para tentar acusar Bolsonaro, foda-se se é investigado ou se não é. Fizeram um escarcéu para conseguir condenar Bolsonaro, para conseguir jogar lama no Bolsonaro. E eu concordo, é verdade, é uma hipocrisia danada. A gente está fazendo o correto, enquanto a esquerda joga sujo, né? Mas aí que eu falo para vocês, se a gente vai jogar sujo também, que diferença que tem da esquerda para a direita então? Se é para jogar sujo, que diferença tem? Eu acho que não, eu acho que a nossa posição tem que ser a posição correta, a coisa tem que acontecer dentro dos limites do devido processo legal. O que o André Mendonça está fazendo é muito bacana, ele está fazendo a coisa certa. Ele está dando as coisas, não está favorecendo a direita, mas também não está favorecendo a esquerda. E é o que eu falo para vocês, é só isso que a gente precisa. A gente só precisa da justiça sendo feita da forma correta para o nosso lado prevalecer. Quem está jogando sujo é a esquerda. Basta fazer as coisas corretas que a gente chega do outro lado, né? E olha só que coisa, outras coisas que o pessoal está falando aqui, olha só. O STF, decisão do STF que tornou facultativo o depoimento de Vorcaro põe em xeque alcance das CPIs. Eu não vejo dessa forma. De novo, o que estava acontecendo antes é que estavam forçando a barra para a pessoa ser obrigada a depor na CPI porque queriam condenar Bolsonaro, queriam achar alguma coisa contra Bolsonaro. Fizeram um monte de CPI na época do Bolsonaro e não acharam nada no final das contas. A verdade é essa, né? Então, o que está se fazendo agora é o correto. Se a pessoa é acusada, se ela é investigada, se ela pode ser investigada no futuro, ela não é obrigada a depor. E se for depor, ela pode ficar em silêncio, porque ela não é obrigada a produzir provas contra si mesma, né? Então, aí o pessoal está colocando aqui que não, que isso tornou facultativo, então acabou com o alcance da CPMI. Tem muita gente da direita criticando o André Mendonça porque acha que ele devia usar as mesmas armas da esquerda. Eu discordo fundamentalmente disso, já falei para vocês. Não acho. A nossa luta é a luta do certo contra o errado. Se a gente vai fazer a mesma coisa errada que a esquerda faz, o que diferencia a gente deles? Não tem essa não. Ah, mas aí eles vão ganhar. Não, não vão ganhar. Isso é o erro de vocês, de achar que trapaceando é mais fácil de ganhar. Você pode ganhar no curto prazo. Trapaceando você ganha no curto prazo. Fazendo a coisa correta você ganha no longo prazo. Essa é a diferença. Você pode perder uma batalha hoje, amanhã, mas se você tiver uma estratégia melhor a longo prazo, você ganha. Então esse é o ponto. Tirem essa ideia de que a direita tem que fazer as mesmas sujeiras da esquerda para derrubar a esquerda. Não, a ideia não é essa. A esquerda é que é suja. A gente é diferente porque a gente faz a coisa correta e isso leva algumas derrotas no curto prazo? Leva algumas derrotas no curto prazo. Quem joga sem nada a perder tende a ganhar no curto prazo mais. No longo prazo é diferente. No longo prazo é muito mais importante você estabelecer um padrão ético, você estabelecer uma forma justa de fazer a coisa. O devido processo legal venceu ou não venceu? A verdade é que a maior parte da justiça do mundo prega o devido processo legal. Saímos de uma época em que todo mundo agia como Alexandre de Moraes e o Lula agem hoje, usando todas as armas para destruir a oposição, e estamos hoje num mundo um pouco melhor. Eu concordo, o devido processo legal sofreu muito aqui no Brasil nesses dias, mas a ideia é que ele funciona, ele é melhor no longo prazo, então é isso que a gente tem que fazer, né? Aqui, ó. E olha só, é o que eu falo para vocês, o André Mendonça ele não está também a favor da esquerda, ele não está atrapalhando a direita, ele está fazendo a coisa certa. O André Mendonça ele desfez a decisão do Toffoli e deu autonomia ao COAF no caso do Banco Master. Olha que coisa bacana, né? O Toffoli tinha falado que o COAF tinha que submeter todos os resultados ao STF antes de iniciar qualquer investigação. O COAF é o órgão da Receita que investiga movimentações suspeitas e coisa e tal, e eventualmente faz investigação para ver se tem alguma coisa errada. Se alguém faz uma transação muito grande, pode ser que seja uma transação suspeita, pode ser que não, pode ser que seja uma coisa legítima, né? Alguém, sei lá, comprou um carro caro, comprou uma casa caro, né? Pode ser que seja legítimo. Mas o cara vai lá e dá uma investigada para ver se não tem alguma coisa errada naquilo ali, né? E no caso do Banco Master, o Toffoli tinha dito que tinha que passar tudo por ele. Por quê? Porque o Toffoli sabe que tá na merda, meu amigo, ele sabe que vão achar coisa dele ali. Então tem que passar tudo por mim, eu vou filtrar aqui. O André Mendonça já parou. É o que eu falo, cara. É tão óbvio que o Toffoli tá enrolado nessa história que a gente não precisa fazer nada. A gente pode seguir o devido processo legal direitinho e o Toffoli vai cair do mesmo jeito, né? Aqui, ó, decisão de Mendonça restringindo o acesso tirou Lula do controle do inquérito.
Isso é uma coisa muito importante que o pessoal não percebeu. Eu já falei isso em outro vídeo aqui. O André Mendonça, quando permitiu que a PF tivesse acesso a todas as provas, desfez aquela coisa que o Toffoli tinha feito de limitar o número de policiais e coisa e tal. Ele também determinou que os policiais, como o inquérito está em sigilo, que eles não compartilhassem isso com a diretoria da PF. Então os policiais não devem compartilhar isso com os chefes deles, com o Andrei Rodrigues, que é o chefe da PF, que é justamente o cara do Lula que está controlando esse negócio. É lógico que é, né? A gente sabe que esse ataque, inclusive, no caso do Banco Master, esse ataque contra o STF, por mais que seja um ataque justo, por mais que esteja óbvio que o Toffoli e o Alexandre de Moraes estão encrencados nessa história, quem patrocinou isso foi o Lula. E o Lula patrocinou isso porque quer mesmo enfraquecer o STF esse ano, né? Mais do que isso, o STF está cogitando investigar a PF por suposto abuso de autoridade, no caso Toffoli e Banco Master, né? Então o STF está ensaiando uma caça às bruxas contra a PF. Deixa o STF fazer isso, nesse caso vai ser o Toffoli e o Alexandre de Moraes brigando com o Lula, deixa eles brigarem na política deles e o André Mendonça fazer as coisas certas. Isso é o correto, é isso que no futuro vai prevalecer, no longo prazo vai levar a nossa vitória. Muito bacana a posição do André Mendonça, e de novo, não levem a sério o pessoal que está criticando, porque ele tinha que obrigar o pessoal a comparecer, que tem que obrigar a falar, que não sei o que lá, que tem que prender e arrebentar e forçar a confissão. Não, fazer fishing expedition, como Alexandre de Moraes fez um monte de vezes. Não, não temos que fazer isso. Esses métodos são errados, esses métodos não prevalecem no longo prazo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.